Nada como um dia após o outro, né, meus amigos? No vídeo de ontem, a gente conversou sobre o barraco no Whats do PL. Hoje venho aqui trazer o barraco no Whats do PT porque o meu compromisso é com a treta. Uma treta bem interessante que parece meio bobinha, mas mostra pra gente esse racha entre a esquerda mais raiz e a esquerda globalista que está acontecendo nas entranhas do PT. A gente teve até acusação de homofobia. No dia de ontem também aconteceu lá no Congresso mais uma sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Quem esteve presente foi o Mauro Cid. Não falou muito, mas alguns requerimentos bem interessantes foram aprovados. Vou falar sobre isso com vocês também. Um pouquinho sobre a reforma tributária que, infelizmente, vai mexer no bolso de todo mundo e até o hacker da Vaza Jato reapareceu no noticiário. Então, se você já gostou das pautas de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. E aqui começamos com uma notícia do Metrópolis, diretamente da coluna do Igor Gadelha, que diz o seguinte: Lula liga para a maior doadora do Fundo Amazônia. Presidente Lula deve ligar para o primeiro-ministro da Noruega, o seu Jonas, um sobrenome impronunciável, para tratar sobre o Fundo da Amazônia. Trouxe isso aqui no início do vídeo para lembrar para vocês que, além da sessão da CPMI dos atos do dia 8, também aconteceu uma sessão da CPI no Senado, que é a CPI das ONGs, com a presença do Aldo Rebelo, e eu ainda não consegui assistir, mas eu prometo que eu assisto tudo e trago para vocês amanhã informações. Mas não é muita coincidência o Lula estar fazendo essa ligação justamente quando tá rolando essa CPI das ONGs, que inclusive já falei em outros vídeos para vocês. O governo quer que este assunto vá para debaixo do tapete, que ninguém fale a respeito, e é por isso que, obviamente, eu falarei a respeito, mas ainda preciso ver tudo o que aconteceu antes de trazer as novidades para vocês. Reforma sanguinária. Todo mundo acompanhou a treta aí, né? Infelizmente foi aprovada na Câmara e agora a reforma está no Senado. Mas muito mais pessoas já estão se dando conta do potencial destrutivo dessa reforma. Trago aqui uma matéria do Correio Brasiliense falando o que a gente está avisando há bastante tempo. Carga tributária vai subir com reforma tributária e arcabouço fiscal. Diretor do banco Goldman Sachs, acho que é assim que pronuncia, afirma que a alíquota do IVA, tributo a ser criado pela reforma em debate no Congresso, terá de ser salgada e que novas regras para equilibrar o orçamento federal só deverão funcionar com aumento de arrecadação. O principal argumento do pessoal que está defendendo esse negócio é que ainda não foi divulgada a alíquota, ninguém sabe o que vai acontecer, mas quem acompanha os noticiários de política sabe que a intenção do PT é aumentar a arrecadação para continuar a sua gastança. Então, obviamente, uma reforma vinda do PT não vai ser boa para o povo, a gente vai ter que pagar mais imposto. E se não fosse ruim o suficiente, tem uma segunda fase. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. O governo vai encaminhar essa segunda parte da reforma tributária antes da aprovação da primeira. O Fernando Haddad se reúne com o presidente do Senado, seu Rodrigo Pacheco, ontem, né, na terça-feira, dia 11, para discutir essa reforma, e a segunda fase irá tratar justamente sobre o imposto de renda. Então apertem os cintos que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas essa reforma está sendo salgada para o povo e também para o PT, porque para conseguir todos esses votos, eles têm que fazer aquelas articulações, liberações de emenda, e lá no Senado estava rolando esse problema aqui que já foi superado. Vou mostrar para vocês. Então, notícia da Jovem Pan.
Para abrir mão do turismo, o Alcolumbre queria os Correios como possível relator da reforma tributária e depois de ter agilizado a sabatina do seu Zanin, o Davi Alcolumbre terá ainda mais poder de barganha. Mas esse problema já foi resolvido pelo PT, porque ontem também o Pacheco veio a público informar que Eduardo Braga será o relator da reforma tributária no Senado. A decisão se deu na segunda-feira de noite, quando o líder do MDB na casa, que é próximo do Pacheco, acertou a história toda. Davi Alcolumbre, você tomou um pé no Harbor. Aí, né, fico feliz por um lado e triste pelo outro. CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ontem quem esteve presente foi o Cid, o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que permaneceu calado durante o tempo todo, mas algumas notícias interessantes saíram aqui. Quem quiser uma análise mais aprofundada, eu falei sobre isso, peguei alguns vídeos também, algumas falas de parlamentares e comentei na live lá no meu canal secundário, Paula Marisa Live, eu deixo o link aqui, quem quiser assistir uma análise mais aprofundada, vai lá, mas aqui eu vou dar um resuminho. Então, o presidente da CPMI quer criar uma subcomissão para agilizar os trabalhos, né? O que ouviu ali o Mauro Cid. A CPMI foi sugerido nesta terça-feira, ontem, criar essa subcomissão para analisar todos os requerimentos de convocação que aguardam a apreciação, porque são muitos requerimentos mesmo. Então, esse grupo seria composto de 6 parlamentares que fariam uma relação com todas as convocações para serem analisadas em agosto, no retorno do recesso parlamentar. A relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, sugeriu aos membros que fossem quebrados todos os sigilos dos depoentes que já compareceram à CPMI e que não contribuíram com as investigações. O coronel Jean Lawand, Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e o George Washington, o homem que colocou o artefato lá nas proximidades do aeroporto. Já inclui aí também o seu Mauro Cid, que ontem permaneceu calado. Então eles querem quebrar não só o sigilo do Mauro Cid, como também chamar a esposa dele, fazer toda aquela pressão que a esquerda faz em cima deste assunto. Mas foram votados alguns requerimentos e foram aprovados uns muito interessantes. Quem traz a informação é o deputado André Fernandes, que diz o seguinte: dos 89 requerimentos aprovados ontem no caso, né, na CPMI do 8 de janeiro, 56 são da oposição. 10 requerimentos são de autoria do André Fernandes. Entre eles estão esses aqui que eu achei interessantíssimos. As imagens do Ministério da Justiça no dia do vandalismo, o nome das pessoas idosas e também das crianças e adolescentes que foram presos ou detidos neste dia, a lista dos hóspedes dos hotéis de Brasília no dia 12 de dezembro. Lembra o dia 12 de dezembro? Que aconteceu aquela manifestação, botaram fogo em carros, tinha botijão de gás, uma vibe meio antifa, muito esquisita. E essa lista de hóspedes já tinha entrado esse requerimento na primeira votação. A esquerda fez de tudo para barrar e agora conseguimos, foi aprovado. O plano de defesa do GSI para a defesa dos palácios presidenciais nesse dia, que também tinha sido negado. O plano de voo do Lula para Araraquara, isso daqui também pode solucionar um mistério muito interessante, e informações sobre as autoridades e agentes públicos que trabalharam na defesa do Palácio do Planalto neste dia. Daqui podem sair muitas coisas interessantes, né? E uma coisa que a esquerda tá brigando, que ela não quer de jeito nenhum que aconteça, é que pessoas presas compareçam à CPI para prestar esclarecimentos. A gente viu aí o vídeo de uma mãe reencontrando os filhos, que foi realmente emocionante, mas tem muitos casos esquisitos, como por exemplo esse daqui de um jovem autista preso no dia 8 de janeiro, que faz um apelo à justiça. Ele é catador de reciclados e afirma não saber por que está detido e diz sentir falta da família que mora no interior do Mato Grosso. É muito triste a situação. Esse jovem aí, inclusive, tem dificuldades para se limpar. E nós queremos, claro, Ana Priscila Azevedo e o fotógrafo da Reuters. O que aconteceu ontem foi um acordo ali
para que não se aprovasse nenhuma convocação. No meio de tantos requerimentos, porque aquela votação é uma confusão, foi no embalo a convocação do fotógrafo da Reuters. Depois, o presidente da comissão, o seu Arthur Maia, se deu conta do erro e corrigiu. Falou, né, ó, pessoal, o acordo é que não votássemos nenhuma convocação, então eu vou tirar essa convocação do fotógrafo da Reuters. Deu bastante bafafá na internet, fizeram 1001 teorias da conspiração, mas não é esse o problema. O problema é que o acordo tinha sido esse. Vamos ver se a tal subcomissão, analisando esses requerimentos todos de convocação, consegue essa vitória para o nosso lado. Porque aquela encenação do fotógrafo buscando o melhor ângulo para fotografar um chute na porta da presidência tem que ser esclarecido. Nós queremos que todos os mistérios com relação a este dia sejam esclarecidos. E vamos à treta. Barraco, treta no grupo de WhatsApp da direção do PT. Teve bate-boca e acusação de transfobia. Fiquei passada e engomada. PT, o vice-presidente do PT, o seu Quaquá, sendo acusado de homofobia. Vamos ver essa treta que é bem interessante. Aliás, só antes de começar, no mundo inteiro tá rolando essa treta. Inclusive tem protestos na Europa, já me mandaram vídeos de feministas e grupos de direitos de trans entrando em choque, assim, ó, em vias de fato mesmo, os trans batendo nas feministas. Então esse é um embate que está rolando dentro da esquerda e aqui nós temos um exemplo claro de como as coisas funcionam. Diz a Folha de São Paulo. A discussão se deu na quarta-feira quando o Quaquá compartilhou uma reportagem da Rádio Itatiaia que falava da reunião entre a deputada Duda Salabert, do PDT lá de Minas Gerais, e a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, a gente sabe. Alas dos partidos discutiam ali a possibilidade de que o PT apoiasse a pedetista na disputa à prefeitura de Belo Horizonte em 2024, porque, meus amigos, na política, quando termina uma eleição, já começa outra. Então, a esquerda está trabalhando ativamente em busca de nomes e eu espero que a direita esteja fazendo o mesmo. O Quaquá, então, escreveu: precisamos rediscutir nossa tática para ganhar o eleitor da periferia, tirar o eleitorado lulista, mas conservador nos costumes para votar para o lulismo. E precisamos discutir seriamente isso. Essa coisa, por exemplo, de Duda Salabert, numa das capitais mais importantes do país, precisa ser bem discutida, porque tem efeito nacional. Pausa para o PT e o Quaquá assumindo que a periferia, embora muitas vezes a gente saiba, né, que vote na esquerda, no Lula, no PT, ela tem uma mentalidade mais conservadora e essa pauta globalista dessa esquerda da Beautiful People não cola muito no ouvido do pobre da periferia. Eles não curtem muito a lacração. Tanto é que, algum tempo atrás, não me lembro se foi ano passado, retrasado, na Globo, o Big Brother tentou empurrar essa pauta aí do movimento negro e não colou muito, porque até o pessoal mesmo negro ali achou muito mimizento. Então, a galera da periferia não cola muito essas pautas. O deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, respondeu que acha que o PT deve lançar um candidato em Belo Horizonte. Já estamos articulando isso. Essa história de Duda vai fazer com que o PT desapareça da capital, porque o PT sabe como é importante ter os nomes da legenda disputando ali ou a prefeitura ou compondo a chapa como vice. Eles sabem que isso é importante. Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, criticou o texto de Quaquá no grupo e disse faltar a ele esforço em compreender o impacto de suas falas. Em vez de estarmos focados em mudar pensamentos conservadores, você sugere que o PT se adapte e priorize esse ponto. Buscamos lutar contra as opressões e não nos somar a elas. A deputada Duda não é qualquer pessoa. A última votação dela diz muito sobre isso. Então, o que acontece? Ali o Quaquá está vendo que no curto prazo, para a próxima eleição municipal, não vai mudar a cabeça do eleitor e essas pautas globalistas não colam muito bem. Mas aqui a secretária está puxando a brasa para o seu assado e está querendo colocar essa pauta globalista. Mas isso é um negócio que é feito através da educação, toda a doutrinação, é uma coisa de mais longo prazo que no Brasil ainda não pegou. Na Europa tá bem trabalhada essa pauta, mas aqui no Brasil, no interior, ainda não pegou.
Ela segue dizendo, né? Quando um vice-presidente do PT tem na linha de sua fala um foco transfóbico, olha só, acusando o PT de transfobia, escondido em um discurso eleitoral, para mim isso sim é que se trata de algo grave, completou. Duda é a primeira deputada federal trans de Minas Gerais. Essas suas táticas com esses teus adjetivos que homens brancos adoram apontar em mulheres negras não tem vez com isso. Quem com o lacre lacra, com o lacre será lacrado. Dentro do próprio PT estão acusando, porque, gente, Lula, homem branco rico. Quaquá, homem branco. Então, assim, né, esse pessoal da pauta globalista tá começando a entender que eles estão sendo guiados por homens brancos ricos, querem se desvencilhar, mas ao mesmo tempo é um discurso que não cola na periferia. O Quaquá retrucou e disse que a agressividade era de Janaína, acusando quem diverge de transfobia. Mas não é exatamente isso que a esquerda faz o tempo todo. As feministas, esse pessoal dos grupos LGBT, negros, sei lá, qualquer pessoa que não concorde com eles acusam de racismo, de transfobia, etc, etc. Tá vendo? Tá provando do próprio veneno. E aí ele ainda disse que tem avó negra e é descendente de escravos e não aceita adjetivação despolitizada e autoritária. Bom, no meio disso tudo, eu torço pela treta. Para isso que eu estou aqui, só para assistir a treta. E o final. Eu acho uma péssima candidatura para nós, de Duda. Temos muitos nomes em Belo Horizonte que dialogam com a nossa base eleitoral, com nossa história e com nosso compromisso com o povo, devendo o direito de todos fazerem a opção ou a identidade sexual que desejarem ou que tiverem. Mas esse não é meu debate político prioritário e nem deve ser do PT e nem da esquerda. E agora, o que o PT vai fazer com esse conflito? Não sei, quero mais é que briguem bastante. E para finalizar aqui, vocês lembram do hacker da Vaza Jato? Lembra que no ano passado, acho que foi, a Zambelli teve a brilhante ideia de chamar esse hacker, sei lá para quê, e ainda levou para conversar com o Bolsonaro. Bom, enfim, o hacker estava preso e agora diz a PF que a Zambelli pediu para ele invadir uma urna eletrônica ou contas de Moraes. Walter Delgatti também afirma que a deputada fez o texto original da ordem de prisão contra Alexandre de Moraes. Procurada, a assessoria dela não se manifestou. Que ideia de jirico contratar o hacker que foi responsável pela Vaza Jato e todo aquele amontoado de coisas que resultou no Lula fora da cadeia. Aí tu chama esse hacker para ajudar a fazer essas coisas. Não, genial, como se a gente já não tivesse problemas o suficiente. Agora me aparece mais essa história aqui. Acho que não vai terminar bem. O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E no final desse vídeo eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, eu te convido a participar do Clube Marisa, a minha plataforma exclusiva para membros. Eu deixo o link sempre aqui embaixo e no primeiro comentário fixado. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.